Fala traders, boa noite, tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 24 de agosto de 2021, são 19 horas e 30 minutos. E como eu faço diariamente, de segunda a sexta, eu tô aqui no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos, para mostrar para vocês o que foram as possibilidades de estratégias da GT no dia atual e o que a gente pode vir a projetar para o dia de amanhã, tá? E como eu faço também diariamente, queria deixar aqui dois recados. O primeiro deles é que se você já está preparado para fazer parte do nosso time de mentorados, você já nos acompanha há algum tempo, a gente está com as inscrições para a próxima turma de mentoria abertas, tá? Elas vão ficar abertas até o dia 31 da próxima semana, último dia do mês de agosto, para início no primeiro dia de setembro, tá? Então, se você já se sente preparado, já nos acompanha há algum tempo e quer mais informações sobre o nosso programa de formação para traders, que tem uma duração de 5 meses, né? Onde a gente vai trabalhar toda a parte técnica de gerenciamento de risco, parte psicológica do trader, vai disponibilizar para você acesso à GT Invest Academy, que é a nossa plataforma para mentorados, com vídeos complementares à mentoria, e-books, agendas de treinamento, lives exclusivas que a gente deixa disponíveis só uma semana no YouTube e depois ficam lá na área de mentorados. Manda uma mensagem no @FabioCruzGT lá no Instagram, que eu vou passar todas as informações para você, tá? Já você que começou a nos conhecer agora, começou a ter os primeiros contatos conosco, né, já talvez tenha tido acesso a uma das estratégias, te convido a fazer a aquisição de 3 das nossas 5 estratégias, né, estratégia de máximas e mínimas, de ajuste, de cruzamento de médias. E de quebra, ao adquirir essas estratégias, você pode ter um primeiro contato com a nossa mentoria, porque você vai ganhar gratuitamente ali uma mentoria Smart por 30 dias, onde a gente vai focar exclusivamente para que você ganhe velocidade no aprendizado das estratégias, tá? Então, fica aqui os dois recados. Para você ainda, né, vou deixar aqui até um terceiro recado, para você ainda que não tem contato nenhum com a GT, mas de alguma forma foi impactado por esse vídeo, te convido, eu vou disponibilizar uma das nossas estratégias gratuitamente para você, tá? Então, me manda lá uma mensagem também no @FabioCruzGT, que eu vou disponibilizar o link para você fazer o download de uma das nossas 3 estratégias, tá certo? E assim ter um primeiro contato com a GT antes de pensar depois em adquirir as outras estratégias, em fazer parte da nossa mentoria e por aí vai, tá certo? Bom, vamos lá para a nossa breve análise de hoje. Primeiro, sempre muito importante observar as marcações, elas devem ser feitas previamente à abertura do mercado. Então a gente tinha aqui, deixa eu só alterar a cor aqui. A gente tinha aqui a máxima do dia anterior, a gente tinha o ajuste, né, do dia, linha média móvel exponencial de 200 períodos, a de 20 períodos e também a mínima do dia anterior. Tá? Feitas essas marcações, o mercado ele abriu um pouco acima aqui da região da mínima do dia anterior, né, da marcação feita da mínima do dia anterior. Vou dar um zoom aqui nesse período para ficar um pouco mais clara a nossa análise, já que o mercado hoje, no movimento macro, ele só desceu e não nos trouxe grandes possibilidades, então vamos analisar um pouco mais cuidadosamente aqui para poder passar algumas coisas importantes para vocês. O mercado no Candle 1 abriu aqui, né, um pouco acima da mínima do dia anterior, e eu até tinha dito no estudo de mercado para o dia de hoje, que aqui poderia ser até uma região interessante para o gap, mas lembre-se sempre de considerar o contexto que você está inserido, lembre-se sempre de analisar a sua situação do mês, tá? Visto que a gente tem construído boa parte do nosso mês com máximas e mínimas, com ajuste, e eu não sugiro que você no final do mês, né, temos ali pouco mais de uma semana para encerrar o mês, que você busque operar, né, ou cruzamento de médias ou mesmo a estratégia do gap, se você não tiver uma pontuação suficiente acumulada para permanecer ainda positivo se você tomar um stop, tá? Então essa é uma dica que eu deixo aqui para vocês de gerenciamento. Então seria muito coerente se você não tivesse aqui 20 pontos, né, no mínimo acumulados dentro do mês, que você não buscasse essa operação de gap, para justamente não correr o risco de ficar negativo dentro do mês, de ter um abalo psicológico muito forte por conta disso, tá? E fato que você também precisa sempre observar a força do movimento, isso é uma coisa que eu trago comigo, não é uma regra, tá? Mas é uma coisa que eu trago comigo. Então, se você observa, não, decidi entrar no gap porque eu tinha margem para poder operar, e você observa que o mercado ele abriu com uma força muito grande contrária, né? Nesse caso aqui a venda, contrária à sua direção de fechamento do gap, que seria a compra, fique muito atento para tomar a decisão talvez de não entrar nessa operação, tá? Quem entrou nessa operação aqui, depende do contexto ou não, tomou loss.
e natural, né? É muito importante também a gente frisar que nenhuma estratégia ela tem 100% de assertividade. O gap ele tem aparecido muito pouco. Mês passado, nas poucas vezes que ele apareceu, o desempenho foi muito bom. Nesse mês, a gente está ali com uma taxa de assertividade de uns 50% nas poucas vezes que ele apareceu. Então, realmente, é muito mais interessante você esperar o gap voltar a funcionar para você poder tomar a decisão de voltar a operá-lo, tá? Então, resumindo, o mercado ele abriu aqui rompendo já essa região de mínima, voltou aqui para testar, candles 4, 5 e 6 com pavis para os dois lados, né? Isso não é um gatilho, não me traz a confiança necessária de que ele voltou aqui para testar e deixou um gatilho interessante que me possibilitasse fazer uma venda, ainda que o candle 7 ele teria sido um candle vendedor de força, e se você considerasse um desses 3 candles aqui, candles gatilhos, eles poderiam sim trazer ali uma possibilidade de gain, mas fato que dentro do que a gente analisa, esses não são candles gatilhos. Candles com pavis na mesma proporção dos dois lados mostram uma indecisão do mercado, e indecisão do mercado não é um padrão de reversão, lembre-se sempre disso. Depois o mercado ele desceu, voltou a testar, e esse candle sim poderia ser considerado um gatilho. Até falei mais cedo nos stories que eu fiz lá no meu Instagram, que eu não consideraria talvez esse candle porque ele tem um corpo além do corpo dos que eu gosto de considerar um candle gatilho, tá? Vamos trabalhar dessa forma. Não que isso também seja uma regra, cada um vai considerar os candles gatilhos da melhor maneira possível, tá? Não é uma regra, mas dentro daquilo que você obviamente previamente treinou. E se você treinou e observou candles com esse tamanho de corpo, talvez no limite do que eu, Fábio, poderia considerar o candle gatilho, você poderia fazer essa operação aqui, tá? Então eu vou até considerar essa operação lá nas nossas operações do dia, porque quando o mercado ele vem e rompe uma região importante aqui de mínima que até então estava atuando como suporte, a gente vai esperar lá testar essa região para a gente poder seguir na continuação do movimento. Lembrando que a nossa estratégia, o nível de assertividade dela é muito maior no pullback, né? A gente sempre buscar uma contratendência, o preço vir testar uma determinada região, deixar um gatilho para a gente poder buscar um pullback na contratendência, né? Não a favor do movimento. Nesse caso aqui, quando o preço ele rompe aqui essa região importante e volta para testar, como de fato aconteceu aqui até no candle 15, um pouco antes, mas como aconteceu no candle 15 através desse gatilho aqui, a gente busca uma operação a favor do movimento, então a favor da tendência. Então o risco aqui ela é um pouco maior se comparado ao que é a estratégia na sua essência, mas funciona da mesma forma. Então o fato que quem entrou aqui no candle 16 vendido conseguiu pegar aqui os pontos de gain necessários na estratégia de máximas e mínimas, tá certo? Depois, vou até tirar o zoom aqui, o mercado ele, dilacerou aqui, né, dissolveu, somente desceu aqui, e perceba que por mais que ele tenha feito essa descida mais brusca aqui, o mercado ele sempre desce fazendo topos e fundos descendentes, né? Da mesma forma que ele sempre vai subir fazendo topos e fundos ascendentes, porque a descida ela acontece, mas em algum momento os players precisam realizar, né, os seus lucros, por isso que sempre acontece essa retração do preço, né, num determinado momento, por mais que ele vá continuar descendo. Então, resumidamente, foi isso para o dia de hoje. As linhas médias móveis elas se espaçaram muito por conta de toda essa descida brusca que a gente teve, tá? A gente só conseguiria ter uma estratégia, uma entrada no cruzamento de médias se tivéssemos topos e fundos ascendentes, e foi justamente o contrário que aconteceu. Final da tarde, tivemos ali uma redução muito forte do volume de negociações, preço andando mais devagar, ajuste mudou de posição e o preço ficou agarrado nele até o final do dia, tá? Então foi isso que nós tivemos para hoje. Só enxerguei uma possibilidade que foi aqui às 10h10, tá certo? Então vamos ajustar aqui as marcações pro dia de amanhã. A mínima do dia foi exatamente o último candle do dia, isso mostra o quão foi forte, né, a tendência e o viés de baixa para o dia de hoje. Acertei aqui a mínima do dia, vamos acertar aqui a máxima, que foi exatamente o oposto, foi o primeiro candle do dia. Acertar aqui a máxima também, para poder ter aqui nosso dashboard, nosso gráfico preparado para o dia de amanhã, tá? Então o preço, ele fechou muito próximo aqui da região da mínima. Fique muito atento que muito provavelmente ele vai romper novamente essa região de mínima. E aí essa mínima deixa de ser um suporte, passa a ser uma resistência. Você vai esperar que ele volte a testar a região, como de fato aconteceu hoje no candle das 10h10, para poder, né, buscar uma venda e uma continuidade no movimento, tá? Se o preço abrir um pouco mais acima, ele pode vir a testar aqui essa região, e aí a gente permanece
com o que é o tradicional da estratégia, que é você esperar um pullback para a compra, tá? Se o preço ele abrir um pouco mais acima e começar a projetar topos e fundos ascendentes, em algum momento do dia a gente pode vir a ter um cruzamento de médias, mas as linhas elas estão com um espaçamento muito grande, tá? Então, muito provavelmente se isso acontecer, a gente vai ter um movimento esticado, talvez o cruzamento aconteça no final de movimento, então fique muito atento a isso para você não tomar nenhuma decisão equivocada. Se o preço subir demais, ele pode até chegar a vir testar essa região aqui, né, e deixar algum gatilho para a gente poder buscar um pullback na compra. O ajuste, não pontuei, mas ele está literalmente agarrado aqui na região da mínima, então a gente pode ter um duplo setup amanhã, né, na mesma proporção que o mercado vem testar aqui essa região de ajuste, pode também vir a testar a mesma região de mínima, porque elas são literalmente na mesma posição. Então fique atento a esse movimento, tá? Gap para amanhã não vejo muitas possibilidades, porque precisamos analisar todas as variáveis, e como o mercado desceu muito no dia de hoje e as linhas estão bem espaçadas, não consigo visualizar algo muito claro para a gente poder fazer a operação de gap, tá certo? No mais é isso, pessoal, agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, @FabioCruzGT, comenta o vídeo no YouTube. E é isso. Bons negócios aí a todos, que amanhã temos um ótimo dia de negociações. Dúvidas, só me chamar. Um grande abraço e até a próxima.